Voltamos à segunda parte da aula, tá? Tem uma pergunta aqui de uma aluna, né? E foi uma pergunta aqui também do pessoal, vou esclarecer um pouquinho melhor isso. O professor poderia explanar sobre qualificação e registração em relação à prescrição e abuso de direito de cheque prescrito, protesto ou não? Provimento 30 do CNJ, ele falou o quê? Protege lei de câmbio sem aceite não é possível mais, e depois virou lei. E o protesto de cheques podres apresentados com o diferimento dos emolumentos em um lote grande também não é possível mais. Você vai dar uma olhada lá no artigo 751, parágrafo 7º. Quando da dispensa do depósito prévio dos emolumentos, o protesto facultativo, que é aquele protesto para você fazer a cobrança só da dívida, será recusado pelo tabelião quando circunstâncias da apresentação indicarem exercício abusivo de direito. Dentre outras, para tal finalidade, o tabelião verificará as seguintes hipóteses: cheques com datas antigas, indicação de endereço onde o emitente não reside, né? Então, aqui vai configurar um abuso de direito. Por quê? O que aconteceu com antes do provimento 30? Né? Tinha alguns cartórios, chegavam lá com 2.000 cheques, chegavam, tinham diferimentos de emolumentos e protestavam. A dívida existia? A dívida existia, né? Mas estava prescrita. E isso começou a bater no judiciário e daí o CNJ decidiu intervir. Agora sim, a pessoa vai apresentar um cheque de 20 anos para você. Ele tem a declaração do banco. É abuso de direito? Vai devolver? Não. Não, porque não configura aqui, né? Quando for em lotes aqui, cheques com dados antigos, valores irrisórios, apresentados isoladamente ou em lote. Ele fala isoladamente, mas a pessoa tem a declaração do banco. Como é que a gente vai saber isso aqui? Eu entendo assim. Quando é uma factoring, é claro que você vai devolver. Quando é a gente sabe quem é agiota na cidade que a gente trabalha. Você vai devolver. Mas assim, a pessoa vem com um cheque. Não, eu quero protestar. Geralmente, o que a gente fala para as pessoas assim? Tenta ficar entre os 5 anos para você poder protestar. Fica entre os 5 anos ali que é tranquilo, não vai ter problema nenhum. Tem decisão do STJ. Enquanto a dívida pode ser cobrada judicialmente, você pode protestar, não há problema algum. Mas às vezes a pessoa quer protestar e você, assim, isso aí vai ter que ter muita sensibilidade da pessoa, do tabelião, tá? Mas um cheque de 20 anos eu não recusaria. Agora, 20, 30, 5, dependendo de quem protestar, eu até recusaria. Mas assim, um 20 daí cai naquele caso, acima de 1 ano a declaração do banco. Pô, a pessoa está com cheque de 20 anos, pegou a declaração do banco. Às vezes você vê no teu cadastro lá que a pessoa reside naquele endereço mesmo. Manda intimação, às vezes você consegue intimar a pessoa. É abuso de direito? Não é. A pessoa pode sofrer depois uma ação de indenização? Pode. Mas é por opção dela. Mas isso vai ser muito do teu sentimento, de você estar trabalhando ali diariamente e você vai poder oferir isso só no balcão mesmo. Tá? Mas não tem regras como tem nos estados lá, que você recusa acima de 5 anos, não existe essa regra não, tá? E aqui no Paraná também é assim, depois a gente vai falar sobre diferimento. Não há o diferimento dos emolumentos para quem vai apresentar diretamente ao distribuidor, ele vai ter que antecipar os emolumentos, não há dispensa dos emolumentos. Só se você fizer um convênio com o Instituto, daí não configuraria a hipótese do artigo, tá? Vamos voltando. Os prazos. Protesto é registrado em de 3 dias úteis, contados a data da protocolização do título do documento de dívida. Na contagem desse prazo, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o vencimento. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente público bancário ou quando esse não observar o horário normal. O título foi distribuído pelo cartório na segunda. Protocolizou na terça, 3 dias. Quarta, quinta, sexta. Exclui-se a data do protocolo e inclui-se a data final. Em alguns estados é da data do recebimento, os 3 dias. Rio Grande do Sul me parece que é assim. Aqui não.
Se a pessoa recebeu a intimação na quinta, protesta. Está nutrido ainda. Se ela receber na terça, na quarta, protesta, na quinta, protesta. Se ela receber na sexta, o último dia, protesta no próximo dia útil. Tá? Você não pode protestar na mesma data que ela recebeu a intimação. Considere-se não útil o dia em que não houver expediente público bancário ou quando esse não observar o horário normal. Greve de banco. Por mais que hoje você mande boleto, que a pessoa pague na sua casa, no celular, greve de banco, o tribunal aqui tem orientação que não se protesta. Por quê? O banco não está aberto. Não protesta. Quarta-feira de cinzas. Banco abre em horário diferenciado. Não conta como dia útil. 24 de dezembro. Banco abre em horário diferenciado. Não conta como dia útil. No último dia, né, naquele meu exemplo, distribuiu na segunda, protocolizou na terça, quarta, quinta, sexta. Recebeu a intimação na sexta-feira, tem até segunda-feira. Tá? Intimação. Aqui tem uma mudança, uma diferença do que está na Lei 9492. Protocolizado o título do documento de dívida, será expedida a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentando o título ou documento. A 9492 vai até aí, né? Não, considerando-se cumprida quando comprovada sua entrega no mesmo endereço. Vai até aí. Ou seu destinatário em qualquer outro lugar, né? O que acontece aqui? Teve uma mudança com o provimento 269. As pessoas são intimadas no endereço que consta ali na intimação. Se o cartório souber de outro endereço, ele pode fazer essa intimação em outro endereço, né? Desde que, conforme o parágrafo único, tenha uma autorização prévia do apresentante. Mas esses casos é só se a pessoa receber a intimação, tá? Não vão mandar a intimação para um outro endereço diferente do que está lá e a pessoa for intimada por edital. É um risco muito grande para o tabelionato, né? Imagine, eu vou intimar você num outro endereço. Vai para edital? No meu entender aqui, isso só vale se você entregar para o devedor, receber a intimação. Não precisa entregar para o devedor, mas for recebida a intimação. Tá? Porque senão o apresentante pode estar um pouquinho de má fé aqui também. Tá? Isso aqui também é contrário à 9492. Desistência ou retirada independente de protesto. Antes de protestar do título, o credor apresentante pode solicitar a retirada independente de protesto. Retirou o título independente de protesto? Anota ali o protocolo que foi retirado. O título pode entrar de novo no protesto? Pode sim, sem problema algum. Sustação de protesto. Antes do protesto, o devedor fala, não recebi a mercadoria. Entrou com uma sustação de protesto. Você vai receber um ofício lá do juiz, um mandado, falando assim, não proteste até ulterior determinação. E se nesse intervalo já for protestado o título? Não tem problema. Você recebeu lá o mandado, mandando sustar o protesto, né? Mas o artigo 799 fala, cumprimento e mandados ofícios de sustação e protesto recebido após a lavratura e o registro do ato ocorrerá mediante a verbação ex officio no respectivo registro, devendo ser consignado que os efeitos do protesto foram suspensos por determinação judicial. Vem o mandado de sustação. Está protestado? Você vai receber como suspensão dos efeitos do protesto, vai suspender os efeitos do protesto. Tá? Bem tranquilo isso aqui. Antes tinha tabelião que não estava sustação e estava protestado, ele não recebia e não fazia nada, e daí teve esse artigo para solucionar tudo isso aí. Parágrafo 2º. Das certidões pedidas após qualquer uma dessas averbações, não constarão os registros a elas referentes, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por determinação judicial. Ninguém pode ter acesso a essas informações, só o devedor ou determinação judicial. Aqui, dá uma olhada no artigo, parágrafo 4º do artigo 800.
Isso. E é aqui que eu entendo que o contador pode agir. O título entrou para vocês há 10 anos atrás. Sustaram o protesto. O juiz manda agora, depois de 10 anos, rápido, vem e fala assim, te dou autorização para o devedor pagar o título. Quem que vai fazer esse cálculo? O contador judicial. Parágrafo 4º, artigo 800. Ele vai fazer o cálculo judicial dessa atualização dos 10 anos. Você remete de novo o título para ele, ele faz o cálculo, você cobra do devedor. Tá? Importante, intimado o devedor, sustado o protesto. Veio a revogação da sustação? Veio a revogação na quarta-feira? Tem intimação do devedor? Protesta-se na quinta. Revogada a sustação de protesto, você não conseguiu intimar o devedor, não voltou o aviso, nem por edital, você não conseguiu intimar ele por edital, o aviso se perdeu, você não tem aquele aviso. Você vai ter que intimar o devedor, né? Ele não pode se protestar sem ser intimado. Então, se você não conseguiu intimar o devedor, antes dele sustar o protesto, é claro, ele recebeu a intimação, mas às vezes você não tem ali a intimação. Isso ocorreu na transição aqui do último concurso. Teve tabelionatos que não tinham intimação da sustação. Eu vou perguntar, o que eu faço? Você tem intimação? Não tem. Intima de novo a pessoa. Senão você vai correr o risco que a pessoa vai falar assim, mas eu quero a intimação, não fui intimado. Intima-se de novo. Hã? Se voltar a intimação daí, né? Você... Eu vi no modelo daqui, de recibo de documento para protesto, já está constando, autoriza por edital, sim. Mas é claro que se a pessoa não receber intimação, né? Só nesse caso. Não é de primeira. É de primeira só se a pessoa, se o credor apresentante não informar o endereço e solicitar direto por edital. Tá? Mas isso a gente vai chegar lá no edital. Pagamento. A pessoa recebe a intimação e hoje, por orientação do ofício circular 187 de 2018, temos a obrigatoriedade de adoção do boleto. Todos os cartórios de protesto devem utilizar o boleto. Mas, pelo ofício circular 187, quem que decide a forma de pagamento? Não é o tabelião, é o devedor. O devedor recebe o boleto, ele pode ir no cartório pagar, ele pode pagar pela internet, ou ele pode ligar para o cartório e falar assim, vou fazer uma transferência para você. Pode pagar com cheque também? Pode. Paga com cheque, espera o cheque compensar, faz a quitação do título. É o devedor que escolhe a forma de pagamento. Mas você tem que mandar o boleto. Posso cobrar do devedor essas custas administrativas do boleto? Não. Não pode cobrar. Artigo 811. Conta Poder Judiciário. Aqui no Paraná, você tem que criar uma conta chamada Conta Poder Judiciário. Vamos imaginar lá cartório de Campo Largo. Tem lá Conta Poder Judiciário, tabelionato de Campo Largo. Ela tem essa determinação, Conta Poder Judiciário. É uma conta Poder Judiciário? Não, é uma conta do tabelionato, no CNPJ do tabelionato. Tá? Nessa conta Poder Judiciário só vai poder cair o quê ali? Só o valor do título e juros se houver. Não pode cair emolumentos ali. Como é que funciona isso? Recebeu o título, intimou o devedor por intimação junto com o boleto. Vai tudo. Vai as custas, emolumentos, funrejus, selo. O devedor pagou o boleto. Ele vai cair numa conta do boleto, não nessa. Vai cair numa conta do boleto. Você vai transferir para essa conta do judiciário só o valor do título e juros. E dessa conta Poder Judiciário que você vai fazer o repasse para os credores apresentantes. Essa conta Poder Judiciário tem que estar sempre o quê? Zerada. Por quê? Recebi um movimento de hoje. Pagaram lá 100 títulos por boleto ontem. Hoje de manhã vem para mim a confirmação do crédito. Passo a conta Poder Judiciário. O que o código diz? Pagou o título num dia, 24 horas depois eu tenho que dar o valor para o apresentante. Repassa para o apresentante. Repassa como? Por TED, por cheque. Cheque sempre cruzado ou nominal ao credor apresentante. Tá? Os bancos hoje é tudo por TED. Banco, credor apresentante, os cartórios fazem tudo por TED. Posso cobrar essa conta
Eles repassam, né? Eles acabam repassando, mas assim, não existe. Isso aqui é uma beneficência dos bancos, que para receber por TED, eles acabam pagando isso para o tabelionato. Isso não vai estar escrito em lugar nenhum, né? Por quê? Isso aí é um acordo da FEBRABAN com os tabelionatos de protesto com o Instituto de Protesto. Tá? Aqui, parágrafo 2º, 810. O livro de pagamento deverá ser vistado mensalmente pelo juiz corregedor do foro judicial da comarca, juntamente com os arquivos de repasse de extrato bancário, devendo ser verificado se as datas dos comprovantes de depósito bancário e a data do repasse coincidem com as datas lançadas pelo tabelião, sendo que a ocorrência deverá ser no mesmo dia do recebimento do pagamento ou, se impossível, no dia útil imediato. Até o dia 10, acho que me parece que até o dia 10, você vai lá, vai visitar o teu juiz corregedor com o teu livro de protocolo, o livro de pagamento, os extratos e o arquivo de repasse, vai levar para ele e ele vai visitar. Vai verificar se está tudo ok e vai visitar. Tá? Protesto. Título entrou no cartório, não foi pago, não foi retirado, não foi sustado, vai ser protestado. Né? Esgotado o prazo previsto no artigo 783, sem que tenha ocorrido as hipóteses de desistência, sustação, o título vai ser protestado. Protesto retirado por falta de pagamento de aceito de devolução. Título vencido, falta de pagamento. Título não está vencido, mas falta o aceite. Eu quero o protesto de falta de aceite. Eu só posso utilizar o protesto de falta de aceite antes do vencimento e antes da data prevista para o aceite. Né? Eu vou protestar ele por falta de aceite. Ou por falta de devolução nos prazos da devolução do título, que vocês vão encontrar lá na 5474. Protesto por falta de aceite supre o aceite? Não, não supre o aceite. Né? Protestei por falta de aceite, agora eu quero protestar por falta de pagamento. Não tem como, não pode. Mas assim, qual o título hoje que você consegue protestar por falta de aceite? Duplicatas, lei de câmbio, todos os títulos que contêm um aceite. Lei de câmbio sem aceite não pode protestar mais, né? Então a lei de câmbio acabou como título, esqueça. Duplicatas, precisa ter o aceite para protestar? Não, não precisa. Antigamente se protestava duplicar a prestação de serviço, por quê? Porque a pessoa não tinha o comprovante de prestação de serviço. Aí eles tentavam que a pessoa aceitasse a duplicata, né? E se você protestar, intimar a pessoa para aceitar, ela quiser pagar o título, pode? Não pode. Eu vim aqui pagar já o título, não. Você foi intimado para aceitar o título, não para pagar. Você tem que vir aqui e me dar o aceite. Vai dar o aceite? Vou dar. Aceita, devolve o título para o credor representante. Não aceitou, protesto fora de aceite. Tá? Retificações e averbações. Isso aqui é uma exceção ao princípio da rogação. Tá? De ofício a requerimento interessado, o tabelião poderá efetuar a retificação de erros materiais, sob a sua interessabilidade, realizando as necessárias averbações no respectivo termo de protesto. Como é que funciona isso aqui? Recebi uma nota promissória para protestar. Intimei o devedor e o nome e protestei. Depois eu vou dar uma olhada lá, depois de 3, 4 dias eu vou dar uma olhada lá. Putz, o nome dessa pessoa faltou um S aqui no Washington, aqui no meio. Como é que eu faço? Você pode fazer a retificação de ofício. Por quê? Houve um erro na transposição dos elementos do título. Aí você vai colocar lá o Washington com o S lá no meio. Só dessa forma. Entrou lá uma nota promissória, o vencimento era 15 de março. E depois de protestado, o credor chegou e falou assim, não. Está errado, não é 15 de março, é 16 de março. Posso arrumar? Não posso arrumar. Houve erro na transposição do elemento do título? Não houve erro. Não tem o que fazer. Tá? Então, isso aqui é só quando há o erro na transposição do elemento do título. Tá? Cancelamento do protesto. Aqui teve uma mudança com o provimento 286. Já teve uma mudança lá com o 269, eu vou falar dessa mudança, e teve com o 286 que foi mais significativa. O
Cancelamento do registro de protesto será solicitado diretamente ao tabelião por qualquer interessado mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada na serventia em ordem cronológica. Protestei um cheque, o devedor foi lá no credor representante, pagou o cheque e levou o cheque para você. O cheque está lá com o crime protestado, você pega o cheque, é o mesmo cheque, bate os dados. O que você vai fazer? Vai cancelar, vai carimbar, traz o cheque, que o cheque foi apresentado para o cancelamento, dado e tal, vai digitalizar, vai tirar uma fotocópia, vai arquivar, vai fazer o cancelamento, vai devolver o cheque para o devedor. Tranquilo. Quando o cancelamento for fundado no pagamento e não for possível demonstrá-lo pelo título ou por documento de dívida, será exigida a prova mediante a apresentação de declaração de anuência ao cancelamento, oferecida pelo credor originário, pelo apresentante endossatário ou endossatário, que deverá estar suficientemente identificado na declaração, exigindo-se a sua firma reconhecida e, quando se tratar de pessoa jurídica, poderá ser exigida a prova de representação a critério do tabelião. Aqui vamos ter que lembrar dos endossos, né? Endosso mandato e endosso translativo. Endosso mandato, eu faço o pedido para uma pessoa fazer a cobrança do título. Geralmente acontece com o banco. Você coloca a tua carteira lá, faz a cobrança via boleto, e daí o banco vai encaminhar o protesto, endosso mandato. Quem que pode cancelar agora com o endosso mandato? O credor ou o endossatário mandatário, o banco. Por quê? Porque o endosso mandato, ele dá poderes para o banco cobrar e quitar a dívida. Se ele dá esse poder, ele dá poder também para fazer o cancelamento. O cancelamento nada mais é que uma declaração de quitação da dívida. Isso aqui demoraram para mudar. Isso aqui tem em São Paulo, há 20 anos já tem em São Paulo. Isso aqui não está na lei, está diferente do que está na lei. Na lei não está assim. Mas em decorrência da interpretação do endosso mandato. Endosso translativo. Você transfere o crédito para o credor endossatário. Quem que pode cancelar? O credor endossatário. No caso, tenho a minha cobrança em banco. Estou apertado esse mês. Negociei o X com ele. Recebi aquele X antecipado. O banco, o que o banco fez? Se tornou dono dos títulos. Quando entrar para vocês, para o tabelião de protesto, vai entrar como endosso translativo. Quem que pode fazer o cancelamento? O banco. Bem tranquilo isso. Endosso mandato, endosso translativo. Dê uma lida em endosso lá, mas é bem tranquilo isso aqui. Parágrafo 3º. Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante ou apresentante endossatário mandatário. Ou um ou outro. Ou o credor originário ou o apresentante endossatário mandatário. Ou a pessoa que deu entrada no banco lá, ou o próprio banco. Bem tranquilo. Isso aqui teve uma mudança, o problema 286, isso aqui está diferente do que está na lei. Tá? Outra forma de cancelamento, por determinação judicial. Título não teve sustação, ou teve suspensão e veio a ordem para cancelar o protesto. Chegou o mandado de cancelamento lá. O que você vai fazer? Vai falar para o devedor, falar assim, paga as custas primeiro? Não. Você vai cancelar o protesto. Cancele e depois dê um jeito de ver suas custas. Isso aí já está pacificado no STJ. Primeiro você cumpre a ordem do juiz. Os seus emolumentos, você vai atrás depois. O que acontece? Teve uma mudança no código. Quando não for pago, você pode emitir a certidão de emolumentos e protestar a certidão de emolumentos. Né? Mas assim, cumpra a determinação judicial. Veio para cancelar, cumpra a determinação judicial. Teve uma outra mudança lá no cancelamento, é o parágrafo 6º do artigo 830. A mudança do 269.
Quando a extinção da obrigação de decorrer do processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado mediante a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção ao trânsito julgado. Até aí estava igual o que era. Ou ao efeito executivo, que substituirá o título do documento de dívida protestado. Como é que funciona isso aqui? Juizados especiais cíveis. De praxe, não tem... se o juiz determinar o cancelamento do protesto e o credor recorrer, não devolve, não tem efeito devolutivo. A sentença já tem a validade ali já. O devedor já pode cancelar automático. Mas desde que venha a ordem do juiz. Né? Desde que venha a ordem do juiz. Porque o que acontece? Quando tem uma apelação, tem os efeitos da apelação. Suspensivo, tem devolutivo. Se não tiver os efeitos que a sentença está valendo, você já pode cancelar. Não, mas é que daí ele não transitou em julgado, né? A parte final aqui fala que se tiver efeito executivo, né? Aí você pode cancelar. Isso aqui, mas assim, sempre, vocês vão cancelar sempre quando vier uma ordem do juiz. Olha, determina o cancelamento do título. Vocês cancelam, tá? Certidões. Eu fiz um quadro, que eu já tenho esse quadro desde a outra aula que eu fiz. Está no material, eles vão mandar para vocês. Eu acho melhor a gente não perder tempo. Aqui está para quem vocês podem emitir certidões e quem pode solicitar certidões, tá? Então é melhor a gente passar isso aqui direto, né? E tá bem certinho com o código de normas ali. Emolumentos. Imagina se cair um recibo de protesto em segunda fase. Emolumentos. Tá. O que é cobrado no protesto? Vamos lá? Distribuidor, contador, anotação, intimação, despesas de envio da correspondência, que vai remeter lá para a tabela do títulos documentos. Me parece que até 10 quilômetros na comarca é um valor, acima de 10 quilômetros zona rural é outro valor. FUNREJUS, FADEP, selo e quando tiver ISS. Né? Então são bastante coisas ali, mas tem estado que é maior. O selo é fixo, é um valor fixo. Não sei o valor. Então, vamos lá, então. Distribuidor, contador, e quando eu falo distribuidor, é distribuidor ou registro. Contador, anotação, intimação, despesas de envio, você vai remeter lá para a tabela do título documentos, selo, FUNREJUS, FADEP e quando tiver o ISS. Porque tem cidade que ou não tem ou a cobrança é como um autônomo, né? Tá? Sendo que o ISS, quando ele é cobrado por percentual dos emolumentos, tem lei autorizando o repasse. Né? E aqueles tabeliões que ficam naquela cidade, como tem um tabelião que fica, um colega meu que fica numa cidade que é cobrado como um profissional, cobrado R$800 por mês, não tem como repassar, ele tem que pagar. Né? Mas, paciência. De regra, os títulos têm que ser antecipados, tem que ter antecipação, né, dos emolumentos. Então, você vai ter que antecipar os emolumentos para fazer a cobrança. Aqui eu listei algumas exceções. Protesto de certidão dívida ativa, não há antecipação de emolumentos. Eles serão pagos pelo devedor por ocasião do pagamento ou do cancelamento do protesto. Prefeituras, PGE, PGFN... Protesto de certidões judiciais de dívida, advindas de processo com gratuidade da justiça, os emolumentos serão pagos pelo devedor por ocasião do pagamento ou do cancelamento do protesto. Olha, o que eu vou falar sobre a digitalização? É bem controverso isso, tem tabelionários que cobram, né? Digitalização eu colocaria, mas eu faria uma ressalva.
O problema é assim que tem cartório que cobra e não digitaliza, né? Duplicatas, 99% dos títulos hoje entram de que forma? Eletrônica. Para digitalizar o quê? Daí eu sempre oriento as pessoas assim, os tabeliães assim. Digitalizo tudo. Eu digitalizo o termo de apresentação, o título, a intimação, o edital, o repasse, eu digitalizo o cancelamento quando vem. Então, meu arquivo está digitalizado. Você digitaliza? Você digitaliza nesse caso. Mas uma duplicata e venda mercantil por indicação. Você digitalizou? Ela vem por indicação para você, né? Podem colocar com a digitalização, mas assim, faça essa ressalva na digitalização, tá? Porque assim, como é que você vai cobrar a digitalização de um título que vem por meio eletrônico? Vai digitalizar o quê? Né? Então, se você for digitalizar, digitalize todo o processo, né? Que é o mais correto. E assim, é melhor para o tabelião. Você não tem arquivo. Se eu tenho registro civil, eu acho absurdo, tem que guardar tudo. Né? Notas tem que guardar tudo, registro de moto tem que guardar tudo. Tabelião de protesto, se quiser, a gente vai ver lá na frente, só precisa ter os livros. Os arquivos podem ser todos digitalizados, todos. Desde que pelo índice de protocolo, você pode digitalizar tudo. Você só pode ter, meu cartório só tem um livro, só livro. Arquivo eu não tenho nenhum. Faça ressalva na segunda fase se cobrarem. A digitalização é devida se for digitalizado todo o processo. Porque no caso de duplicado de venda mercantil por indicação, vai cobrar? Protesto e certidões judiciais advindas dos juizados especiais cíveis. Os emolumentos serão pagos pelo devedor por ocasião do pagamento do cancelado do protesto. Ofício circular 82, 2013. Batido de carro. Todo mundo lá no juizado, você ganhou, mas não levou. Como que mais ocorre isso? Vou protestar aquela certidão? Não precisa antecipar emolumentos. Por quê? Foi uma consulta do juiz aqui de São José dos Pinhais, que ele falou, se ele não tem custas no juizado, por que ele vai ter no protesto? Uma consequência lógica da própria, todo o significado do juizado. E expediu esse ofício circular 82/2013. Alimentos, certidão de pensão alimentícia, também não tem gratuidade de justiça, não vai ter emolumentos para você. E aqui, teve uma mudança em 2017, com a lei estadual 19.350/2017, artigo 5º. Os valores das custas e dos emolumentos previstos na Lei 6.149 de 1970 passam a vigorar corrigimentariamente a partir de 1º de janeiro de 2018, em conformidade com as tabelas tais, constantes dos anexos desta lei, podendo os atos extrajudiciais da tabela 16 do anexo 1 e os atos das tabelas 15 e 16 do anexo 2 serem dispensados de depósito prévio de emolumentos, custas, taxas, tributos, fundos e quaisquer outras despesas, através dos convênios com entidades e classes nos termos das notas explicativas das referidas tabelas. Como é que acontece isso aqui? Aquelas tabelas lá, 15 e 16, são as tabelas de distribuidor, contador e de protesto. Você é uma empresa, fez convênio com o Instituto, celebrou o convênio, você tem direito ao diferimento. Celebrado o convênio com a entidade de classe, você tem direito ao diferimento dos emolumentos. Esses títulos vão entrar via convênio, sem os emolumentos, diferidos. Quem vai pagar os emolumentos? O devedor na hora do pagamento ou na hora do cancelamento. Eu quero retirar o título. O credor vai retirar o título. Ele vai ter que pagar os emolumentos, né? Porque ele está retirando o título. Vai ter que pagar os emolumentos. Mas feito o convênio, você tem o diferimento. Pergunta para você aqui. Pode o pagamento parcial de título de protesto? Pagamento parcial não pode. Título entrou por R$1.000, você vai ter que pagar o título inteiro. Agora, um contrato de aluguel. São parcelas. Eu dou entrada, venceu a parcela de janeiro. Eu quero protestar a parcela de janeiro, protesta a parcela de janeiro. Ele vai pagar a parcela de janeiro. Né? E daí o que vai acontecer? Você vai devolver o contrato original para o devedor? Não.
Você dá uma quitação em separado para o devedor e o contrato original devolve para o credor apresentante. Venceu fevereiro, dou a entrada em fevereiro. Pagamento parcial do título de crédito não existe. Título com 2 devedores, eu posso escolher quem eu vou protestar? Não. Isso é uma pergunta. Cartório de protesto protesta quem? Devedor ou título do documento de dívida? Título do documento de dívida. Se tem 10 devedores ali, vai protestar os 10. Tem os devedores ali. Né? Você tem que protestar o que está no título. Tem procedimento de dúvida no protesto? Tem, e daí você tem que fazer a solicitação para o teu juiz corregedor do foro judicial. Cabe protesto por falta de data de aceite? Por data de aceite, daí seria o protesto por falta de aceite daí, né? Por data de aceite eu nunca vi. Não tem. Só São Paulo daí, né? São Paulo tem, aqui não. Aqui nunca vi. Aqui é o protesto ou por falta de devolução, falta de aceite ou falta de pagamento. Cheque conta conjunta. Quem que você vai protestar? Quem assinou o cheque. Ah, Maria e Antônio. Está escrito ali um rabisco. Quem que vai determinar? O credor apresentante vai falar para você. Agora tem lá Maria e João. Está assinado por Maria. E o credor apresentante quer protestar o João, não tem como, né? Você está vendo quem assinou foi a Maria. Você vai devolver e vai falar assim, arrume o termo de responsabilidade. Né? Emolumentos, tranquilo? Livros e arquivos obrigatórios. A Lei 9492 traz como livros obrigatórios o livro de protocolo e o livro de protesto. Já o Código de Normas traz no artigo 767, são livros e arquivos obrigatórios da serventia, além daqueles descritos no artigo 19, livro de visitas e inspeções, livro de diário de auxiliares e despesas e arquivo de comunicações, o livro de protocolo de títulos e documentos apresentados, livro de registro de instrumento de protesto, livro de registro de pagamento. Você vê, tem o livro de registro de pagamentos ali diferente da lei, né? Os arquivos obrigatórios do tabelionato estão também ali no artigo 767, tá? Deem uma lida ali. Prazo para a conservação dos arquivos. O provimento 269, ele equiparou os prazos com aquele provimento, acho que 50 CNJ, né? Para os documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens, sempre com vinculação ao número de protocolo, não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação física, observados os requisitos do artigo 26 desse Código. Aquilo que eu falei para você lá atrás, você tem sistemas de informática que você vincula a imagem de todas os arquivos ao protocolo do título. Você não precisa abrir os arquivos. Como é que funciona? Ah, eu vou fazer um arquivo físico das minhas intimações. Eu tenho que ir lá na parte geral, tenho que abrir um termo de abertura, tenho que encaminhar para registro na barra de registros, eles vão devolver registrado, eu vou fazer meu arquivo físico. Ah, eu numerei para 200 folhas, encerrou a pasta arquivo de intimações físicas, eu informo que encerrou, abro outra, mando registrar lá, volta para mim o arquivo registrado, eu continuo ele físico. Ou você faz a vinculação com o protocolo, tá? Respeitados o artigo 26 lá, tá? Ele não se aplica à disposição do artigo 30, que diz sobre termo de abertura. Né? Responsabilidade civil do tabelião do protesto. Responsabilidade subjetiva, tá? Desde 97 a responsabilidade subjetiva. A Lei 13.286 de 2016, ela mudou o artigo 22 da 8935, falando sobre responsabilidade subjetiva. Mas agora a gente tem a tese fixada pelo STF, falou que a responsabilidade é objetiva do Estado, né? SEMPROT. A SEMPROT, a colega queria saber. A SEMPROT, aqui no Paraná, ela foi criada antes da central da lei da duplicata eletrônica, né?
Então, o que acontece? A SEMPROD tem os módulos ali, ó. Central de Informações de Protesto, que é o banco de dados do Instituto de Protesto. Central de Remessas de Arquivos Eletrônicos, a CRA. Banco de dados do Instituto de Protesto, não. O Tabelionato de Protesto repassa informações para a CIP e vai ser o banco de dados, vai ser feita a consulta pelo site do IPTB, você vai conseguir verificar o título protestado, o local que está protestado. Central de Certidões de Protesto, Central de Cancelamento Eletrônico, tá? Tudo em formato eletrônico. Duplicatas eletrônicas. Acredito que não vai cair, porque ela começou a ter validade agora dia 22, né? Mas isso aqui é uma criação de uma Central Nacional de Serviços Compartilhados e vai ser feita a emissão da duplicata eletrônica lá. Vai substituir aquele livro de duplicatas, né? Que tem na 5474. Mas isso aqui não acredito que não vai cair. Se cair vai ser impugnado, né? Porque não teve os 20 dias que o colega falou lá. Temas. Isso aqui é o que pode ser, o que eu vi de cair em, o que eu já vi para que cai em segunda fase. Algumas perguntas. O tabelião de protesto recebeu o título e não repassou para o credor apresentante. Ficou com aquele valor. O que é? É apropriação indébita? É peculato. Temos que lembrar que o artigo 24 da 8935 equipara, né, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Né? Então não é apropriação indébita, é peculato. Os endossos, já vi, caiu o que é endosso tardio e endosso póstumo. Né? É o endosso feito depois do prazo ou depois do protesto. Contra-protesto. Né? O que é o contra-protesto? Contra-protesto, o devedor recebeu intimação numa duplicata de venda mercantil. Ele chega e fala assim, faz uma cartinha, não recebi a mercadoria estava variada, esse título não é devido, portanto. Né? Você recebe aquilo ali, como? Você vai parar o protesto, suspender o protesto? Não, você vai falar para ele assim, olha, estou recebendo como contra-protesto, ele vai ser lavrado junto ao protesto e vai constar do protesto. Quando o credor apresentante recebeu o instrumento de protesto lá, vai uma fotocópia do contra-protesto, por que ele não pagou aquela dívida. E isso tem ali, ó, no artigo 818, inciso 5, das respostas eventualmente oferecidas. É uma resposta do devedor, né? O devedor está respondendo, ó, eu não vou pagar por causa disso. É um contra-protesto, não evita o protesto. Acho que isso aqui vai ser disponibilizado para vocês depois, tá? Já está? Já. Aceite por honra. É o aceite por intervenção, se ela é mencionada na letra e assinado pelo interveniente, deverá indicar por honra de quem se faz a intervenção. Na fase de indicação, presume-se que interveio pelo sacador. Isso aqui é um dos requisitos do instrumento de protesto, artigo 818, inciso 7º. Nunca vi 30 anos de protesto, isso, mas são essas coisinhas, mas já deve ter caído em algum lugar, né? São essas coisinhas que vocês vão ver. Peças. Peça de devolução do título por irregularidade formal. Pode cair. Uma intimação. É bem tranquilo. Tem os requisitos da intimação. Quando o título vier por forma eletrônica ou por indicação, vocês têm que mencionar. Quando o título for para protesto falimentar, tem que mencionar a intimação que é protesto falimentar. Protesto para fins falimentares. Tem que ser feita a solicitação pelo credor apresentante, que é para fins alimentares. Pode protestar na matriz da empresa, onde ele tenha a principal estabelecimento, né? Sai um pouco da prazo de pagamento. Vai ter que mencionar o instrumento de protesto. Súmula 361 do STJ. Tem que ter quem assinou. Precisa ser o devedor? Não. Tem que ter o nome da pessoa e o número do RG dele, de quem recebeu. Uma empresa, o porteiro vai colocar o nome e vai colocar o RG. Tá? Senão, não tem validade essa intimação. Protestos alimentares é feito no mesmo livro normal. Antes era feito no livro separado, antes da 9492. É feito no mesmo livro. Só que vai ser para fins alimentares. Tá? A outra peça, instrumento de protesto. Tem todos os requisitos lá. O que vocês vão fazer? Vão
Vão pegar os requisitos, vão colocar os requisitos lá. Depois os requisitos vão colocar assim, protestou um cheque, protesto conforme a lei 9492 e a lei do cheque, é 7357, né? Protesto duplicata, lei 9492, lei 5468. Protesto fins alimentares no duplicata, lei 9492, lei 5474, acho que artigo 91 da lei de falências lá, né? Mencionar a lei de falências, que é para protestos fins alimentares. As certidões que o instrumento pede lá, são as certidões de intimação. Certifico que em data tal foi protocolizado o título, protocolo número tal, enviado intimação constando no título, a intimação foi recebida em data tal, ou a intimação não foi recebida e foi intimado por edital. Essas são as certidões que devem constar, o instrumento de protesto. Do que dou fé, lavro o protesto. Constar os emolumentos em reais e em VRC, né? E é isso, pessoal. Tá? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida final? A lei. Consta a lei. Só constar a lei, tá? Pessoal, última pergunta. A responsabilidade científica é... Subjetiva. Mas é subsidiária ou solidária em relação ao Estado? Aí é que está. Agora a tese foi fixada, né, pelo STF, falando que a responsabilidade objetiva do Estado, e o Estado tem daí o direito de regresso contra o tabelião. Inverteu, né? Foi muito ruim essa decisão para os cartórios, foi muito ruim essa decisão da STF. Pessoal, muito obrigado pela atenção, boa sorte no domingo, tenham calma, controlem o tempo e espero todos na fase oral, tá bom? Até mais.